o seu rei. Ou seja, esse homem era um homem que estava debaixo dos olhos de Deus. Um homem que a Bíblia Sagrada deixou retratado a sua história, para que nós pudéssemos um dia pregar sobre esse homem, ver o seu testemunho de fé, ver o seu testemunho de devoção. Aqui está este homem, um homem grande, poderoso, um homem cheio da autoridade, que não era como eu e você, que entramos na igreja, quem sabe talvez ninguém te vê, talvez ninguém te cumprimenta, mas quando Naamã passava, as pessoas lhe faziam reverência, as pessoas se colocavam de pé, as pessoas o reverenciavam e diziam: ave general Naamã, ave general Naamã, general Naamã é o nosso Senhor. Aí estava este homem nesta posição, uma posição que quem sabe eu e você jamais chegaremos, uma posição de honra e de glória. Mas quando este homem chegava em casa, que ele começava a tirar a sua roupa, que ele tirava a sua armadura, então se revelava a sua verdadeira identidade, a de um homem que para o povo judeu era amaldiçoado, um homem que Deus não gostava, um homem que Deus havia derramado a sua ira. Assim era a verdadeira pessoa de Naamã. Quando chegava em casa, tirava a sua armadura e então ele mostrava como era seu corpo, um corpo contaminado por uma doença que hoje nós conhecemos como uma ferida no corpo, que vai comendo, vai consumindo as partes do corpo. E naquela época era lepra. Era lepra. E aquele homem era consumido por aquela lepra. Aquele homem, quando chegava em casa, quem sabe poucos dos seus empregados viam a sua verdadeira natureza. Quem sabe os empregados mais íntimos da casa, a sua mulher, porque nem todos podiam saber. Porventura talvez seria um escândalo. General Naamã, leproso, nossa, não é possível, homem tão corajoso, homem tão ousado, homem que fala com tamanha autoridade, leproso. Por isso que Jesus disse que o profeta de casa não tem honra, porque as pessoas conhecem as nossas lepras. As pessoas conhecem as nossas lepras. Quem vive conosco conhece as nossas lepras. E a Bíblia declara que havia uma menina, e é sobre esta menina que eu quero pregar hoje. A Bíblia diz que esta menina foi trazida por um dos exércitos da Síria, e ela então foi trabalhar na casa do seu senhor. Ela então começa a fazer os serviços de casa. Ela então começa a ter liberdade para entrar no quarto de Naamã, para trabalhar com a mulher de Naamã. E ela, quem sabe, no primeiro dia fica espantada com aquele homem que entra com uma armadura toda poderosa. Quem sabe ela talvez o viu lá na terra batalhando, tirando a espada da bainha, matando milhares e centenas. E um belo dia, trabalhando em casa, ela vê Naamã tirar a sua roupa e começa a ver a verdadeira pessoa que Naamã era. Então aquela menina declara assim: quem dera que fosse possível que este meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora vamos deixar um pouco a história da menina de Naamã e vamos para Jonas. A Bíblia declara que Jonas era um homem, um profeta. 2 Reis, capítulo número 14, verso 25, diz que Jonas era um profeta, que a sua palavra se cumprira. Porque se nós lermos o texto, nós vamos ver que se Jeroboão II havia construído uns muros que Jonas havia profetizado que ele faria por cumprir. Então a palavra daquele homem era uma palavra de autoridade. Era um profeta reconhecido na terra. E a Bíblia Sagrada diz que um dia Deus fala com Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. Diz, Senhor, eis aqui o teu profeta, fala comigo. Jonas, eu quero que você vá até Nínive e pregue para aquela cidade. Jonas, eu me compadeço daquela cidade, e eu quero que aquela cidade se arrependa. Eu quero que aquela cidade se prostre diante de mim, Jonas. E eu dependo de que você vá lá e pregue uma palavra para que ele se arrependa. Nínive era a capital, a última capital da Síria. E a Bíblia diz que ao invés de Jonas cumprir a mensagem e a missão que Deus o havia outorgado, a Bíblia Sagrada diz que Jonas apanha um navio e tenta fugir para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas não obedece a Deus. Um profeta renomado, um homem que a Bíblia Sagrada diz que quando ele falava cumpria, um homem que Deus escolheu para pregar a sua palavra, um homem que o próprio Deus
Marcelo, não foi o presbítero Raul, não foi o vice-presidente irmão Mauro que lhe otorgou uma missão. Foi o próprio Deus que lhe otorgou uma missão. E nós vemos que este profeta de Deus, ele, ao invés de cumprir a missão que Deus lhe deu, ele foi desobediente. Mas por que Jonas foi desobediente? Porque Jonas, ao invés de entrar no barco e ir para Nínive, cumprir a missão que Deus lhe concedeu, ele entrou no barco, pagou a sua passagem e foi em direção a Tarsis, desobedecendo a Deus e trazendo aquela história que nós conhecemos como o homem que foi engolido pela baleia, cuspido na praia e voltou a fazer aquilo que Deus lhe havia mandado. Mas nós temos que voltar agora para a história da menina. Quando nós vemos a menina, que a Bíblia não diz nem sequer o nome, uma menina tão emblemática que fez uma mudança na vida de alguém, que provocou uma mudança, fez a fé nascer no coração de Naamã, porque Naamã não conhecia o Senhor, e depois da cura, Naamã faz o quê? Ele apanha a terra de Israel e leva para sua casa, para se ajoelhar em cima daquela terra, para dizer que só o Senhor é Deus, e que o único Deus que ele passou a conhecer era aquele que o havia restaurado da sua lepra. Essa menina missionária merecia ao menos ter um nome na Bíblia, ao menos dizerem quem era sua família, quem era seu pai, sua mãe e seus irmãos, de qual tribo ela era, das tribos de Israel, mas a Bíblia não declara nada dela. A Bíblia só declara, e muitas vezes nós nem sequer olhamos para essa menina com o respeito que ela merece, mas Deus nesta noite vai nos ensinar coisa tremenda acerca desta menina. Quem quer dizer amém? Amém. A Bíblia declara, a Bíblia não declara, mas agora nós vamos passar a conjecturar. Quem sabe um dia essa moça está trazendo a sua pia de água. Nos seus primeiros dias, quem sabe o seu senhor estava em viagem e num belo dia chega o seu senhor Naaman em casa. Então a sua senhora diz assim: menina judia, traz para mim uma bacia d'água. E ela então vai entrando com a bacia d'água e quem sabe ela começa a sentir o cheiro das feridas abertas. Quem sabe ela começa a sentir o cheiro do pus. Quem sabe ela começa a sentir o cheiro da roupa inflamada, da roupa suja, da roupa encardida, do machucado aberto. E ela então começa a achar estranho aqui, mas que cheiro horroroso é esse? Que feridas são essas? De onde vem esse cheiro? E ela vai entrando quarto adentro com uma bacia de água para sua senhora limpar as feridas do seu marido. E ela então se depara com aquela visão. O homem está praticamente sem roupa, sua senhora está limpando as suas feridas, sua senhora está curando as feridas do seu marido. E ela então toma um choque. Meu senhor é leproso. E quando nós analisamos a vida desta menina, quando nós olhamos para ela, nós podemos trazer o contexto histórico. A Bíblia diz que ela foi trazida pelos exércitos da Síria que dominavam Israel. E quando uma pessoa era trazida escrava, algumas coisas aconteciam. Ou ela nunca mais veria os seus parentes, ou pai, mãe, irmãos, quem quer que fosse, que não prestasse, teria sido morto. Essa era a história daquela menina. Aquela menina, ela não chegava no final do ano e ela tinha o direito a um 13º salário como você tem. Aquela menina não chegava no final do ano e ela tinha uma cesta básica, ou quem sabe uma cesta que o teu patrão lhe dá. Aquela menina, ela não tinha direito de dizer: ah, minha senhora, olha minha roupinha de empregada, como é que está velha. Segundo a lei, eu tenho que ter uma farda bonita para vestir, porque senão estou sendo humilhada. Aquela menina, ela não tinha o direito de dizer nem ai nem ui. Ô minha senhora, deixa eu ir lá na minha terra ver meu pai e minha mãe, porque eu estou com muita saudade. Quando é que é as minhas férias? Aquela menina não sabia o que era lei, não sabia o que era direito, não sabia o que era para comer, não sabia o que era ter hora para dormir. Aquela menina não tinha direito a nada, porque ela era uma insignificante, uma mera escrava. E eu e você nunca saberemos o que é isso. Queira Deus que não. Queira Deus que não. Ela era uma mera e insignificante escrava. Se ela morresse de uma doença qualquer, ela seria imediatamente substituída por outra. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua mulher, teus filhos vão bater lá na porta do teu patrão. Se tu morrer, nós queremos indenização, nós queremos os direitos. Mas aquela menina não tinha direito. Muito provavelmente seu pai, sua mãe, seus irmãos ou eram escravos também, ou todos teriam sido mortos, porque era assim que se fazia com uma nação conquistada.
Foi assim que se fez com Israel. Ela nunca mais veria sua família. Ela nunca mais veria seu pai. Ela nunca mais veria sua mãe. Ela não tinha direito nenhum. Não tinha direito de comer do bom e do melhor como você tem. Não tinha direito de vestir uma boa roupa. Não tinha direito de ter um bom calçado. Mas nós vemos aqui que quando aquela menina entra dentro daquele quarto e vê o seu senhor leproso. Jonas era um profeta muito renomado. Um homem que Deus falava pessoalmente com ele. Um homem que Deus tinha total intimidade com ele. Mas a Bíblia diz que a Síria governava Israel naquele tempo. Essas duas passagens têm a diferença de poucos anos. Elas estavam acontecendo no mesmo contexto. A Síria ainda dominava Israel. Estava acontecendo paralelamente. A diferença pode-se dizer que seria de 30 a 50 anos. E nós vemos que Jonas, sendo um profeta do Senhor, um homem que Deus falava com ele, Deus lhe dá uma ordem para ir até Nínive e pregar a palavra e falar com Ninivita: Deus quer perdoar vocês, se arrependam do vosso pecado. Mas nós vemos esta menina, e a atitude dessa menina é que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite. Porque nós muitas vezes nos colocamos como pregadores, como cantores, como pessoas que amamos a Deus, que amamos fazer a vontade de Deus, mas nós não temos a atitude que essa menina teve. E nós vemos que quando essa menina chega diante do seu Senhor, e ela vê aquele homem leproso, ela vê aquele homem sujo, ela vê aquele homem doente, ela vê, quem sabe, já os dedos da mão já começando a cair, ele talvez já não conseguia calçar um sapato apertado, porque o pé já estava todo comido. Ela então poderia ter voltado para trás e começado a remoer no seu coração: bem feito, Deus é justo, como Deus é bom, como Deus trabalha. Está vendo? Foi subjugar o povo de Deus. Deus é justo. Quem sabe o coração dela poderia ter maquinado mal. Quem sabe ela poderia ter dito assim: meu Deus trabalha. Quantos de nós temos um sentimento assim? Quando vemos alguém que nos fez o mal, quando vemos alguém que Deus nos manda falar do amor de Deus, e o Satanás começa a trabalhar no nosso coração. Nós pensamos que é o Espírito de Deus, mas é o diabo falando conosco. E nós começamos a ver as pessoas que nos fizeram mal, e aquela voz vai falando: está vendo como é que Deus trabalha? Está vendo como é que Deus é justo? Está vendo como é que Deus é isso? Como é que é aquilo? E nós começamos a nos colocar numa posição de juiz. E nessa noite nós estamos em um culto de missões, em um culto que nós somos chamados para ganhar almas, em um culto que nós somos chamados para falar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus 5, 46, se não me engano, e eu quero ler isso com os irmãos neste momento. Mateus 5, 43. E diz assim, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando nós olhamos para Jonas, nós vemos aquele profeta do Senhor, um homem que falava em nome de Deus, que estendia a mão e dizia assim: assim diz o Senhor. Mas quando Deus o manda ir até Nínive, e Nínive era a capital da Síria naquele tempo, ele disse assim: não, Senhor, eu não vou não. E sabe por que Jonas não foi? Porque o povo de Deus era subjugado por essa nação. E então Jonas achava que aquele povo não era digno de ser perdoado pelo Senhor. Jonas se colocou no lugar de juiz. Jonas se colocou no lugar daquele que julgou. E não, esse povo não é digno de receber o perdão de Deus.
Deus nesta noite nos está chamando aqui para que nós sejamos pessoas que não julguemos as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós vamos falar do amor de Jesus, se existe alguém no teu trabalho que te humilha, que te fala mal de você, alguém na tua família que te fez muito mal, alguém que te trata mal, alguém que muitas vezes até o Senhor tem tocado no teu coração e fala do meu amor para ela, mas você resiste, você fala assim, eu não vou falar, ela não merece ter o perdão de Deus, ela me fez tanto mal. Quem sabe, talvez aquela menina deitada na cama à noite, podia ouvir o seu Senhor naquele sol quente, aquele calor que faz no Oriente Médio, e à noite talvez ele não conseguisse dormir, e começasse a gemer na cama, ai mulher, manda a menina trazer água para mim, mulher, eu não consigo dormir, mulher, quem sabe aquele homem talvez gemesse à noite por causa das feridas, porque não conseguia dormir, quem sabe de manhã cedo ele acordava com os olhos inchados, porque tinha tido uma noite péssima, e talvez o coração dela pudesse dizer, bem feito, Deus é justo, meu querido, nessa noite em nome de Jesus, Deus nos chama para nós não aplicarmos a justiça sobre a vida das pessoas, nós somos chamados para amar as pessoas e para fazer a diferença. Aleluia. Quantos cristãos têm visto Portugal passar a necessidade? Bem feito, os portugueses eram assim, os portugueses eram assados, os portugueses maltrataram os brasileiros. Meu querido, ninguém é maltratado, subjugado, se não for pela vontade de Deus. Deus é que é Senhor de todas as coisas, Ele que permite e não permite. Nós não fomos colocados no lugar de juiz para pregar o Evangelho a ninguém. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Aquela menina chega diante de Deus, da sua senhora, e diz assim, eu conheço um profeta que pode curar o meu senhor. Uma menina insignificante, que ninguém sabe o nome dela, que ninguém sabe de onde ela veio, que ninguém sabe a sua origem, mas o pregador, o profeta, o cantor, o homem que tem um livro na Bíblia, um homem que tem um livro que tem na palavra de Deus, está aqui, tem o nome dele. Ele diz, não Senhor, eu não vou porque ela não merece. Ela não merece. E quantas vezes nós nos colocamos no lugar de juiz e estamos dizendo, não, fulano não merece. Fulano não merece. O pastor nesses dias contou o testemunho do irmão da cesta básica. Pastor, se for para a casa do irmão, eu não dou. Quem te colocou como juiz dentro da tua casa, do teu trabalho, da tua vida? Se você não amar mais, se você não perdoar mais, se eu não for melhor do que aqueles que estão lá fora, meu querido, o céu não está preparado para mim, o céu está preparado para aquele que faz aquilo que o homem ímpio não quer fazer. É verdade. Às vezes até dentro do casamento, às vezes nós ficamos, não, minha esposa não merece, não, você não merece, você é mal para mim, não, os filhos, nós somos mal. Nós gostamos de ter as coisas boas nas mãos, gostamos de ter as pessoas nas mãos. Tem muitas pessoas que querem o benefício para ter as pessoas nas mãos. Se for bom para mim, eu te ajudo. Se você for mal, eu te ajudo. Se você fizer, se você me agradar. Meu querido, em nome de Jesus de Nazaré, Deus está te chamando nessa noite para que você não se alegre com o sofrimento de ninguém. Tem pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros. Aquela menina poderia ter se alegrado vendo Naamã chorar, Naamã sofrer, Naamã gemer. Aquela menina poderia, bem feito. Nós não estamos aqui nesta noite para ser juízes. Nós estamos aqui para pregar uma palavra verdadeira. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Se existe alguém que falou mal de você, se existe alguém que te caluniou, se existe alguém no teu trabalho que te faz mal, que te ataca pedra, Deus te chama nesta noite a você conseguir ser superior a esse sentimento que está dentro do teu coração. Deus te chama a ser superior a esse espírito que tem dito que é Deus que vai julgar, que é Deus que vai condenar. Deus não está interessado em julgar ninguém. Deus está interessado em perdoar as pessoas, em amar as pessoas, em sarar as pessoas. É disso que Deus está interessado. Nós ficamos fazendo uma macumba santa. Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai julgar.
A macumba santa, elas estão rogando praga. Em nome de Deus. Deus vai tratar. Deus vai agir. Deus isso, Deus aquilo. E Deus fala, eu não estou em nada. Deus fala do céu, não, eu não vou fazer isso não. Eu quero é perdoar, eu quero é amar. Quando Jesus veio na terra, as pessoas que ele mais bateu foi os fariseus, foi os saduceus, foi aquelas pessoas que conheciam a palavra. E esse é o grande perigo de nós, às vezes, nos colocarmos acima das outras pessoas, porque nós conhecemos muito, porque nós lemos, porque nós oramos. Meu querido, por mais que nós nos santifiquemos, por mais que você leia a palavra, você jamais será perfeito. Não é porque você vem na igreja que você é melhor do que aquele teu amigo que não vem, que você é melhor do que aquele teu parente, aquela tua irmã que por acaso pode estar na prostituição, ou teu... E quantos cristãos são assim? Quantos cristãos às vezes chegam em casa porque estão na igreja, os parentes tudo, e chegou o crente, aí todo mundo se dispersa. As pessoas têm que gostar de estar perto de nós, têm que sentir o prazer. Ei, fulano chegou, que maravilha, vai fazer uma oração para nós, maravilha, glória a Deus. Mas o nosso ar de superioridade chega primeiro, e nós espantamos as pessoas. Nessa noite, para nós ganharmos almas, é muito bom ganhar, meu querido, aquela pessoa que nos ouve. É muito bom ganhar aquela pessoa que é simpática conosco. Mas Deus nos chama para ganhar aquele que nos ofende, para ganhar aquele que roubou de nós talvez alguma coisa, para aquele que nos tira a alegria logo pela manhã. Quando tu chega no trabalho, você dá de cara com aquela pessoa, meu Deus, esse sujeito não era a folga dele hoje. É essa pessoa que Deus nos chama para salvar. É essa pessoa que Deus nos chama para amar, para orar. Porque se você orar para as pessoas que gostam de você, você não está fazendo nada demais. Você não está fazendo nada demais. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Se você orar somente por aqueles, se você saudar somente as pessoas que te saudam, não está fazendo nada. Os publicanos também fazem o mesmo. É tudo amigo, é tudo camarada. Quando tu chega de manhã e você sabe que aquela pessoa fala mal de você, te calunia, que é o fim do teu casamento, e você pega na mão dela e diz assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. É por isso que ser cristão não é para qualquer um. É por isso que entrar no céu não é para qualquer um. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus não está dizendo isso aqui para que você saia daqui envergonhado nessa noite, mas porque Ele quer que você seja melhor. Aleluia. Porque Ele quer que você erga a tua cabeça e tenha coragem de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Para que você tenha coragem de ser diferente, de amar essas pessoas, de abraçá-las, de dizer, Jesus te ama. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Quem sabe aquele marido seu que só te fez mal e hoje está longe. E você às vezes quer ver ele se dar mal porque ele fez mal para você. Deus está dizendo nessa noite, não queira o mal para ele. Não profetize o mal para ele. Não profetize, não profetize. Quantas vezes eu quis profetizar o mal, e às vezes a vontade que eu tenho para algumas pessoas que me fizeram mal, às vezes aquele sentimento vem no meu coração, para Deus trata, Deus julga, mas não é assim que Deus quer. Porque assim o ímpio faz. O ímpio faz assim. O ímpio é assim. O ímpio, quando vê a gente cair, ele dá gargalhada. Mas o crente não pode ser assim. O crente não pode se alegrar com a desgraça de ninguém. O crente tem que dizer como aquela menina disse, olha, lá na minha terra tem um profeta, ele é exclusivo, é do meu povo, mas eu abdico dele e apresento ele a você. E assim é que nós temos que fazer. Quando você vê uma pessoa na desgraça, quando você vê uma pessoa na dor, quando você vê uma pessoa no sofrimento, aquela pessoa que te humilhou, que te xingou, que falou mal de você, você vai chegar perto dele e vai dizer assim, o meu Jesus, o Jesus a quem eu sirvo, Ele pode te salvar. Ele pode te tirar desse buraco. E a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu te fiz tanto mal e você está sendo tão boa para mim. Foi por isso que Jesus ganhou tantas almas. A Bíblia diz que muitos dos fariseus não seguiram a fé, mas se você for ver em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ressuscitou, muitos dos fariseus
começaram a servir a Jesus. Porque aquele mesmo Jesus que eles apedrejavam nunca retornou nenhuma pedra para poder lhe apedrejar também. Eu sei que é uma mensagem difícil de viver. Eu sei que eu mesmo estou apanhando muito dela nessa noite. Mas em nome de Jesus de Nazaré, esta igreja, não estou dizendo a de lá, da acolá, não estou dizendo de onde eu vim, de onde você veio. Esta igreja, hoje, você, filho de Deus, servo de Deus Altíssimo, não seja como Jonas, o profeta acusador e juiz, que achou que Nínive não era digna do perdão de Deus, mas seja como a menina que não tem o nome dela na Bíblia e diga assim: eu perdoo, eu amo e eu abençoo. Tamanha era a amargura no coração daquele homem, que eu analisando as palavras dele, ele diz assim: peço-te, Senhor, pois, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha o tamanho da amargura do coração desse homem. Olha o tamanho da amargura que estava no coração. Ele vendo Nínive perdoada, ele diz: eu prefiro morrer do que ver essa gente perdoada. Tem pessoas que têm uma mágoa tão grande, uma ferida tão grande de alguém, que ele prefere morrer do que ver aquela pessoa bem. Eu não estou dizendo mentira, parece exagero, mas não é. Não é. Aquele homem, vamos falar de Jonas, aquele homem via os seus irmãos sendo escravos, o seu povo tendo que pagar tributo a Síria. Não era fácil. Não era fácil. Mas não dependia dele dizer o que eles mereciam. Por isso, nessa noite, se há algo no teu coração contra alguém, e inclusive Deus está dizendo para você: vai lá, diz para ela que agora você é um servo de Deus, que você a perdoa, que você pede perdão, que você quer um novo. Fala do meu amor. Se Deus está te incomodando, eu quero nessa noite que você guarde esta palavra no teu coração, para que você possa passar por cima desse diabo, que muitas vezes está falando no teu ouvido: ela não merece, ele não merece, ele vai sofrer, o pneu fura, aí você, a tua vontade de ver o outro sofrer é tão grande. Tomara que seja Deus, tomara que seja Deus. Meu querido, como eu disse aqui, Deus não quer julgar ninguém. A Bíblia diz que Ele mandou Jesus para salvar, para perdoar. O juízo virá depois para aqueles que não quiserem. Mas hoje, Jesus veio para amar as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Você foi chamado para amar as pessoas. Você foi chamado para amar. É culto de missão, é culto para ganhar almas. Ganhar, às vezes, mandar roupa para a África é lindo, é maravilhoso. E nós vamos fazer isso. Aquelas pessoas precisam. Mas existem pessoas aqui que estão precisando de roupas espirituais, que só você pode dar. E provavelmente essa pessoa vai morrer sem Jesus, porque Deus encarregou você. Deus está provando você, a tua fé, o teu caráter, para ver se essa pessoa vai ser vestida por você. Porque você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para amar. Você foi chamado para perdoar. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos fazer uma oração. Se você quer vir aqui à frente, se você tem alguma pessoa que você quer perdoar, uma pessoa que te fez mal, Deus te chama aqui para que você receba